Você já sentiu que não está evoluindo na dança enquanto todos na sua volta parecem ser perfeitos? Ou já pensou em desistir de tudo porque acha que não nasceu pra isso? Então seja bem-vindo ao Balé na Real Podcast. Eu sou a Lu Corte. E eu sou Yasmin Chesling. E aqui a gente troca experiências, revela os bastidores e fala sobre o lado bom, ou nem tanto, do mundo da dança. Para você nunca mais se sentir sozinho nessa jornada maluca que é ser bailarino. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Balé na Real Podcast. Estou aqui hoje com a minha amiga Lu Corte. E estamos aqui para um episódio que vocês amam, que é o SAB, Serviço de Atendimento ao Bailarino, onde a gente abre para vocês mandarem reclamações, desabafos, pedirem dicas. E hoje a gente vai ler os recados que vocês mandaram pra gente, mas antes a gente também quer dar alguns recados importantes. O primeiro deles é: o nosso canal do YouTube está quase batendo a quantidade de horas necessárias para que sejamos monetizadas, pois até o momento o podcast é um projeto que a gente faz só de coração aberto mesmo, porque a gente não tem nenhum retorno financeiro. Então, se vocês puderem maratonar os vídeos, se inscrever lá no canal, deixar comentários para ajudar a engajar, vai ajudar bastante a gente a bater essas horas. E se você ainda não segue o Balé na Real Podcast no Instagram e no TikTok, não deixe de seguir também, porque a gente posta trechos dos episódios. E isso ajuda também no nosso engajamento, ajuda a construir a nossa comunidade do Balé na Real Podcast. E por último, mas não menos importante, não deixem de seguir o perfil do Balé na Real Podcast nas outras plataformas de áudio, Spotify, Google Music, Apple Podcasts, Amazon Music. Não deixem de seguir, dar as estrelas, avaliações e comentários. Contamos com vocês. É isso aí. E é legal de falar também que o episódio de hoje, por exemplo, que é feito com comentários de vocês, a gente pega tudo lá no nosso Insta. Então, quem segue no Insta participa mais dos episódios, porque essa interação que rola, caixinha de perguntas e tudo, é tudo feito lá pelo Instagram, né? Sim, exatamente. Então, para se manter próximo e em contato direto com o Balé na Real Podcast, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais para se manter atualizado de tudo. Então, agora bora começar? Bora começar! Botar lenha na fogueira. Então, vamos lá. Gente, o que não foi pedido para ser anônimo, a gente vai falar nomes, mas se a gente tem alguma coisa muito, assim, polêmica, aí a gente dá uma abafada. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos começar com a reclamação da Maria Luísa AM. Ela disse: a taxa de participação em competições, abre parênteses, é mais uma dúvida do que reclamação, na verdade. Por que precisa pagar para participar? E eu achei uma pergunta muito genuína. Ela está perguntando por que tem que pagar para participar. Competição, gente, é um investimento, querendo ou não, né? A gente gasta uma grana boa para participar de competições. E em competições, eles também têm que ter um gasto grande para fazer a competição acontecer. Existem alguns institutos, algumas instituições, empresas que trabalham só com isso, que fazem festivais de dança pelo Brasil. E para isso acontecer, tem um custo muito grande. Porque pensa, no espetáculo de final de ano, a escola já paga um custo alto para alugar o teatro. Mesma forma que a escola paga para alugar o teatro, a competição, a pessoa, a organização que está oferecendo a competição, tem que pagar o teatro. Tem que pagar o técnico de som, tem que pagar a pessoa que vai anunciar as coreografias, tem que pagar os jurados, geralmente é caro. E eu não tô falando isso para passar pano para competição e falar, é caro e aí pode cobrar caro. Não, é só porque realmente são custos que tem que ser levados em consideração. E aí, então, tem todo esse custo, e fora custo de, tipo assim, troféu, medalha, o dinheiro que vai para quem ganhou o melhor bailarino, melhor grupo, tudo mais. Então, tem essas taxas exatamente para cobrir os gastos da competição e, é claro, não apenas cobrir os gastos, mas também lucrar, né? Porque, querendo ou não, essas empresas que trabalham só com isso, trabalham só com isso. Então, tipo, eles têm que ganhar dinheiro de alguma forma. Tem que pagar os funcionários, né? Tem que pagar quem trabalha na competição. E a empresa em si tem que lucrar, como qualquer outra empresa, né? Exatamente. Tem competição que realmente é um absurdo, a taxa, né? E tem competição que é mais ok, assim. Tem competição que, dependendo da quantidade de coreografia, tem desconto, dependendo da quantidade de participantes. Então, assim, varia muito de competição para competição, mas o custo existe porque existe um custo para fazer a competição, sabe? Então, eu acho que a inscrição da competição dá pra gente pensar como se fosse taxa de participação de espetáculo de fim de ano e coisas que às vezes a gente tem que pagar quando a gente vai participar de uma apresentação de escola, porque é bem isso, a escola que vai fazer a apresentação
tem um custo também para fazer aquela apresentação, né? Eles pagam o teatro, a luz, a organização, os direitos autorais, né, das músicas, todas aquelas coisas lá que a escola tem que investir e também tem que lucrar, porque também é uma empresa. Então, por isso que os bailarinos pagam para participar quando é uma escola, né? Não, aí não tô entrando no mérito de companhias, profissionais e tal. Mas dá para pensar assim como tu tem que pagar para participar de uma apresentação da escola, aí tu também tem que pagar para participar da competição. Sim, exatamente. É triste, né? Yes. Seria legal se a gente pudesse participar de todas sem custo. Tanto É. que uma grande coisa que as competições fazem é selecionar bailarinos para participar de outras competições sem pagar a taxa de inscrição. Tipo assim, pegou primeiro lugar, todo mundo que pegou primeiro lugar não precisa pagar a taxa em tal competição. É uma coisa que eles fazem até para, tipo, beneficiar os bailarinos sem eles terem que tirar tanto do bolso diretamente. E porque realmente, gente, sem a taxa, não tem como fazer a competição. É. Infelizmente. O que eu sei em Joinville, por exemplo, que tem, tipo, quem tira primeiro. Eu não sei se agora é primeiro lugar ou só, melhor bailarina, melhor prêmios especiais, assim. Mas eu acho que é primeiro lugar. Tipo, quem tira o primeiro lugar não precisa passar pelo processo de seleção de vídeo, se eu não me engano, no ano seguinte, porque esses festivais que também tem processo seletivo, tu também paga para enviar teu vídeo. Tipo, tu paga para alguém avaliar teu vídeo e te aceitar ou não do festival. E depois tu paga a taxa de inscrição para participar do festival. Então, são muitos custos, né? E eu acho Sim. que tem uma outra reclamação aqui, que tem a ver daí com essa relação dos gastos, né? Que é da Eve Domingos, que ela falou, que ela reclamou da questão de não ter oportunidade por conta da condição financeira. E a gente vê isso acontecendo muito na dança, porque o meio da dança acaba sendo muito caro, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pagar, como qualquer coisa na vida, né? Mas assim, às vezes o custo acaba sendo muito elevado, tanto de mensalidade de escola de dança, quanto de tu vai participar de uma competição, tu tem que pagar para participar da competição, tu tem que pagar pelo transporte, tu tem que pagar pela estadia, tu tem que pagar por tudo, tu tem que pagar pelo figurino, tudo que tu vai fazer é um gasto, né? Então, assim, se tu quer ter oportunidades no meio da dança, uma hora ou outra tu vai ter que pagar, né, por alguma coisa. Se tu vai fazer uma audição, tu paga pela inscrição naquela audição. Então, e querendo ou não, a audição é uma oportunidade de tu conseguir um trabalho, de tu entrar numa companhia, de tu às vezes conseguir uma bolsa. Então, assim, tudo tu paga uma taxa, tudo tu paga alguma coisa. E realmente, assim, quem não pode pagar acaba perdendo algumas oportunidades, né? Eu acho que competição eu até consigo entender um pouco mais de onde vem o custo das taxas e tudo. Agora, quando a gente fala de audição, eu confesso que, dependendo da audição, eu acho um pouco bizarro ter que pagar. Porque, tipo assim, na minha concepção, tipo, eu vou fazer uma vaga, vou prestar uma vaga de emprego, fui convocado para entrevista. Aí vou pagar para fazer a entrevista numa empresa para ver se vou ser contratado, sabe? Tá certo que eu tô comparando duas coisas totalmente diferentes, mas assim, é um pouco bizarro quando a gente para analisar com um olhar um pouco mais distante, sabe? Na verdade, é bem bizarro, porque se for pensar, a parte de pagar acaba já selecionando algumas pessoas. Só que Sim. seleciona pela condição financeira. Aí tu pensa assim, a pessoa vai ter que pagar para participar. É para realmente ir quem quer fazer aquela audição, não ir pessoas que vão só por fazer. Só que ao mesmo tempo, tem gente que quer e não pode pagar. Então, assim, acaba Sim. sendo uma pré-seleção Uhum. por condição financeira, né? Querendo ou não, assim. Sim. É bem bizarro. Sim. Eu nunca participei de alguma audição que eu tive que pagar para participar da audição, até porque eu acho que se eu tivesse que participar de alguma audição que eu teria que pagar, eu não teria feito. Então, sim, é isso, sabe? E eu Eu acho não. que eu não tenho dinheiro para pagar para fazer. Eu não sei como é que é agora, como é que tá agora, algumas assim, mas eu vejo que geralmente as audições estão bem, entre aspas, assim, inclusas se tu vai fazer um curso. Tipo assim, vou fazer um curso de férias, numa escola tal, e lá vai ter audição para tal coisa. Às vezes já tá incluso, às vezes tu tem que pagar a parte. Aí, assim, é isso, né? Tudo tem que pagar. E daí entra essa reclamação dela, eu acho super válida, porque é o que acontece. As pessoas que não podem pagar acabam tendo menos condição, menos oportunidade, né? As pessoas que não têm condição de pagar acabam tendo menos oportunidade. Mas daí a gente entra numa questão muito maior, porque acaba não sendo só no meio da dança, né? Tipo assim, tudo, quem pode pagar tem mais oportunidade. Tipo, e é assim que é o mundo capitalista. É.
Tanto que a Eve colocou aqui também que a desigualdade social é tão desgastante. A gente vê tantas meninas talentosas por aí que não têm oportunidade por conta da condição financeira. E realmente, eu acho que o ponto é esse, sabe? A Ai, desigualdade eu social. não tinha visto a primeira parte, eu li só a última parte do negócio dela. Mas é isso mesmo, tipo, a desigualdade social, ela entra num espectro muito maior, assim, do que só o meio da dança, assim, É. infelizmente. E aí, se a gente for parar para analisar, assim, nossa, como resolver este problema, então, de pessoas que têm pouco acesso à arte, à cultura, por conta da desigualdade? Aí a gente parte para um outro caminho, que aí é parte de políticas públicas e Ministério da Cultura, entendeu? Então, tipo assim, querendo ou não, a gente sabe que precisa de mais incentivo, mas as escolas precisam lucrar, as empresas que fazem as competições, os festivais precisam lucrar, e aí, tipo assim, quanto maior o festival, coisas melhores eles conseguem oferecer vaga para um festival internacional, conseguem oferecer, porque eles vão aumentando rede de contatos. Então, assim, Uhum. infelizmente, é como funciona, mas sim, é muito frustrante que a desigualdade social exclua tantas pessoas da oportunidade de ao menos tentar entrar nesse meio, sabe? É muito frustrante mesmo. A gente vê algumas oportunidades, né? Projetos sociais, às vezes bolsistas em escolas, mas mesmo assim, ainda é pouco, né? Ainda não chegam em todas as pessoas que talvez fossem aproveitar, né, essa oportunidade. Então, por mais que seja legal que exista, ainda é pouco, né? Ainda não é Aí, o suficiente, ainda mais no país que a gente vive, que a desigualdade social é discrepante, exato. assim, enorme, né? E que bom que existem os projetos sociais, que bom que existem escolas que dão oportunidades e que possa se ter mais. Mas aí a questão, às vezes a pessoa até consegue fazer aula numa boa escola, a pessoa até consegue, sei lá, participar das apresentações, enfim, mas é muito mais difícil, né? Acaba que a pessoa que tem a dificuldade financeira tem um obstáculo a mais do que as pessoas que podem pagar, né? Então, enquanto uma das meninas se preocupa só em fazer aula e se dedicar e tal, que já é bastante coisa, outra ainda tem que se preocupar em como ela vai fazer para pagar para participar da competição, como ela vai fazer para pagar o figurino. Então, assim, são níveis de dificuldade maiores, né? Não querendo ou não, assim, mesmo que a pessoa ganhe a oportunidade, ela ainda precisa ralar muito mais do que outras para chegar no mesmo lugar, digamos assim. Sim, um exemplo clássico que aconteceu comigo e eu já vi acontecer com várias outras pessoas. Eu comecei balé como bolsista numa escola de dança, né? Já aconteceu isso aqui um zilhão de vezes. E quando eu ganhei a bolsa, já foi especificado, ela ganha a bolsa para fazer aula o ano todo, mas ela tem que participar do espetáculo de final de ano, aí tem ingresso, não sei o que lá, blá, blá, blá. Minha mãe, ela ficava em casa comigo com meu irmão, eu tinha 7 anos, e ela falou, eu vou voltar a trabalhar. E aí ela voltou a trabalhar. E aí surgiu um outro problema. Beleza, ela ganhou a bolsa, mas quem vai levar ela pro balé? Porque tô eu e meu esposo trabalhando. E aí quem me levava pro balé era meu irmão, que, tipo, era 5 anos mais velho que eu, e aí, tipo, me levava a pé. E aí, tipo, a gente ia a pé. Com isso, com 11 anos, eu tive que aprender a andar de ônibus sozinha. Tipo assim, Uhum. porque não dava mais pro meu irmão me levar, como é que faz e tal. Então, tipo assim, com 11 anos eu andava de ônibus sozinha. Beleza, deu tudo certo. Poderia não ter dado, sabe? E aí eu já vi situações de, tipo assim, de criança, nossa, muito boa, ganhou a bolsa, não tem quem traz, não consigo pagar o ônibus 2 vezes por semana, sabe? Então, tipo assim, ainda tem mais um monte de É, impedimento. e assim, a gente vê a diferença em nós duas mesmo. Eu nunca tive essa preocupação, entendeu? Sim, A escola de balé que eu fazia era do lado da minha escola. Então, tipo, eu ia da escola direto pro balé. Minha mãe me buscava, porque a minha mãe entendi. podia, entendeu? Então, nunca me passou na cabeça ter essa preocupação. Enquanto, tipo, a Yasmin mais nova tinha que pensar, mas como é que eu vou fazer para ir pro balé, sabe? Uhum, Então, sim, acaba sendo realidades diferentes, acaba sendo dificuldades diferentes e mais dificuldades para conseguir manter, né? sim. É difícil realmente, existem os projetos sociais, existem algumas políticas públicas em alguns estados, cidades, mais que outras, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda não é suficiente. E a gente torce para que cada vez mais pessoas tenham oportunidade e contato e possam adentrar nesse mundo da dança, né? Mas realmente é uma constatação que a Eve mandou pra gente que a gente não pode ignorar.
E querendo ou não, infelizmente, o mundo da dança ainda é muito elitista, infelizmente. Ele separa as pessoas já no processo de seleção, como você mesma disse. É isso. Uhum. E acho que dentro desse assunto tem outra reclamação aqui, que ela escreveu assim: era bolsista e nunca era corrigida. Agora que sou pagante, tenho atenção. Cômico, né? E daí é bem isso, gente. Assim, a pessoa até recebeu a oportunidade de fazer aula, mas aí tu não vai receber o mesmo tratamento dos outros alunos, né? Tu mesma já passou por uma situação mais ou menos parecida, né, na questão de papéis de final de ano. Mas assim, e aí, aí que a gente vê a questão da diferença das oportunidades. Para que tu vai oferecer uma bolsa para uma pessoa se tu não vai dar a mesma oportunidade para ela que tu dá para as outras alunas, só porque elas pagam? Tipo, então faz sentido oferecer bolsa se é para a pessoa sofrer esse tipo de discriminação na sala de aula, sabe? Aí fica o questionamento. Às vezes parece que é mais uma coisa para, tipo, para o mundo externo, né? Tipo, olha como eu sou boa, eu ofereço bolsas dentro da minha escola. Ai, sim. Eu dou oportunidade. Aí vai ver no off, tá lá dando a bolsa, mas em compensação a aluna tem que fazer tudo, tem que limpar a escola. Então, tipo assim, aí não é bolsa. Nossa, eu já vi isso. Aí a troca de serviço é outra coisa. Eu E já a vi gente isso. sabe, gente, infelizmente, É. acontece que abusa do poder, assim, eu acho. E eu já falei isso em outras vezes e torno a repetir. Quem é bolsista, tenham noção do valor de vocês. Claro, a gente não pode ser ingrato. Não tô falando para ser ingrato, tipo, eu mereço. Não. Seja grato às oportunidades que te foram oferecidas. Mas eu falo muito que bolsa é uma troca. Se a escola está te oferecendo uma bolsa, é porque para a escola você também é interessante. Então, tipo assim, o que você pode fazer é dar o seu melhor. É essa condição da bolsa e deixar tudo muito bem pré-estabelecido antes, para evitar esse tipo de Às vezes é conflito. até bom ter escrito, né? Tipo, não um contrato, mas assim, ter esclarecido para depois, se forem te cobrar alguma coisa que não foi combinado antes. Mas é que eu te dei a bolsa, você tem que fazer isso para mim. Daí tu fala, não, peraí, tu me deu a bolsa com a condição de que, sei lá, eu participasse dos espetáculos. Estou fazendo Uhum. a minha parte. Não falta ensaio, vou nas aulas, faço o que foi combinado. Agora, eu não vou ser a faxineira da escola, né? Porque não foi o combinado antes. Uhum. E como tu disse, assim, a escola sempre vai ganhar alguma coisa com o bolsista, nem que seja na imagem. Tipo, olha que legal essa escola, eles têm bolsistas, entendeu? Ou, Sim, mais uma pessoa para participar da apresentação, uma pessoa para ajudar, sei lá o quê. Então, é isso, tipo, a escola não tá te fazendo um favor, a escola tá investindo em ti também, sabe? sim. Sim, é exatamente isso. E muito frustrante essa situação que a nossa queridíssima, não vou mencionar o nome, mandou pra gente. Infelizmente, ainda existem muitas escolas que fazem essa diferença de tratamento entre alunos bolsistas e não e pagantes. E eu já ouvi, inclusive, de ex-bolsistas que nunca mais quer ser bolsista na vida. Não me submeto mais, não. Porque, tipo assim, realmente muitas escolas abusam. E eu não falo disso, gente, tipo assim, aí o pessoal da dança é péssimo. Não, gente, pessoas são péssimas. Então, tipo assim, esse tipo de abuso de poder e pegar as pessoas por uma coisa que elas gostam muito e acabar abusando mesmo da boa vontade das pessoas vai acontecer em todo meio. Tipo, não tô falando que todo dono de escola é horroroso, que toda escola vai fazer isso, que você não pode aceitar ser bolsa. Não tô falando isso. Tô falando, gente, assim, oportunista tem em todo meio. E no meio da dança não é diferente, porque também é composto por pessoas. Então, tipo, é isso, gente, infelizmente, mas muito frustrante essa situação. O que você faria, você acha, se você fosse bolsista? E aí, tipo, não te tratavam direito, e aí você virou pagante e começaram a te tratar bem. Eu acho que se eu fosse bolsista e não me tratassem bem, eu nunca teria me tornado pagante, eu teria desistido, provavelmente. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, sei lá, ainda mais se eu fosse criança, sabe? Uhum. Pensa no trauma que é na vida de uma pessoa assim, sabe? Eu não sei se eu teria como ela persistido na dança depois disso. Inclusive, assim, que legal que ela continuou na dança. Que merda que isso aconteceu. Mas que legal que ela não desistiu. Espero que, assim, claro, a gente não sabe a situação da pessoa, nem se no lugar que ela mora tem outras opções. Mas de repente é o caso até dela procurar ir pra outra escola. Eu não me sentiria bem de depois sentir essa diferença. Eu ia ficar. Então assim, eu só sou valorizada se eu tô dando lucro, tipo, no dinheiro pra eles. O meu valor aqui é o quanto eu pago, né? Eu não me É, sentiria confortável. Eu talvez, ou assim, eu imagino que eu teria desistido sendo uhum. bolsista. Mas se o meu caso fosse exatamente dela, tá, continuei, tô pagando agora, me tratam bem, eu já ia talvez procurar outro lugar pra fazer aula. Eu também provavelmente ia querer pagar em outro lugar.
E aí o que acontece é que, por exemplo, se isso acontecesse comigo e eu ia querer pagar em outro lugar, eu ia sair. Aí eu ia ser taxada de quê? Ingrata. Então, Ingrata. tenham em mente isso também. A gente controla as nossas atitudes, a gente sabe os nossos valores, mas a gente não controla o que as pessoas vão pensar e falar e a história que elas vão criar. Mas assim, A gente, toda história tem dois lados. Quando às vezes a gente ouve a pessoa, às vezes tu é a pessoa que ficou na escola, aí tu ouve a pessoa falando, ai, que ingrata, saiu da escola. Saiba que tu não sabe os dois lados da história. Talvez a pessoa que saiu também tenha as questões dela para ter saído. E, enfim, né? Quem nunca mudou de escola e foi taxada de ingrata, independente de ser bolsista ou não, não precisa nem ter sido bolsista para isso acontecer. rindo de nervoso. Ai, Deus. Bom, ainda nesse assunto similar, parecido, porém diferente, teve uma reclamação que foi: eu odeio favoritismo de professores de balé, principalmente quando ele joga na sua cara. E aí eu relacionei porque, querendo ou não, essa situação de tipo assim, ai, dou atenção para quem paga, não dou atenção para quem não paga, querendo ou não, acaba sendo uma forma de favoritismo também, né? Não vou falar outra palavra do que é isso, porque supostamente pode ser que gere um processo, né? Então vamos chamar só de favoritismo, mas é discriminação, mas ok. Aqui Vamos chamar processo, a gente não tá acusando ninguém específico. A gente pode falar o que que é. É discriminação, é preconceito, eu falo, se quiser me processem. Mas, enfim, vamos correlacionar, apesar de não ser a mesma coisa. Mas tem isso que uma queridíssima mandou, também não vou falar o nome, que ela odeia favoritismo de professores, principalmente quando ele joga na sua cara. Não sei bem como o professor jogaria na cara, não sei a situação que ela tá falando. A gente já teve até episódios que a gente falou bem extensamente sobre favoritismo, né? Inclusive, acho que é legal ouvir o episódio, porque a gente até fala sobre a questão, tipo, será que é favoritismo ou será que é outra questão? Mas a gente fala, né, rendeu um episódio inteiro sobre isso, então acho legal ouvir. Mas, né, enfim, é uma questão que a gente ouve muito, né? Acho que sempre quando a gente abre o Sabe, sempre tem alguém falando de favoritismo. Inclusive, teve outra aqui que falou favoritismo da parte da direção da escola, porque é uma coisa bem recorrente mesmo. Sim. Ah, é difícil, gente. Essa questão do favoritismo, como a mesma coisa que a gente acabou de falar, toda história tem dois lados. A gente não sabe de onde vem esse favoritismo, se é um favoritismo justificável ou não, se é que existe como justificar, mas eu acredito que sim, porque às vezes o que a gente vê como favoritismo, às vezes é só mérito da pessoa mesmo. E às vezes é favoritismo mesmo. Às vezes é uma questão de realmente, ai, eu já vi coisa tipo assim, ai, mas ela é filha do vereador, não posso, sabe? Tipo, não posso não dar o papel. Sim, já vi isso também. Não na minha escola, nem na outra que eu estudei, mas já vi isso em outras escolas, tipo assim, ai, tu vê uma menina maravilhosa no corpo de baile e daí a solista tu fica, ué, sabe? Tipo, Uhum. não que a solista fosse ruim nem nada, mas tipo, sabe, tu fica sem entender assim, ah, mas era porque era filha do Sim. vereador, era filha do fulano de tal, dono da empresa tal. Aí, enfim, né? É. Acontece. Tipo assim, você vai no espetáculo de uma escola todo ano é a mesma solista. Sempre fico, gente, nossa, mas não é possível que não tinha mais ninguém. Mas talvez pro nível do espetáculo que a escola quer fazer, talvez realmente não tinha mais ninguém, sabe? Então por isso que eu falo, tipo, tudo Depende tem muito, depende muito. Não dá pra. e daria pra fazer, tipo assim, uma suíte e colocar essa menina que é muito boa nessa parte super importante e montar outras coisas que daria destaque para outras pessoas. Mas isso é um pensamento meu. Eu gosto de, tipo assim, pegar quem tá ali no meio do caminho e dar a oportunidade dessa pessoa, né? Às vezes ela vai florescer ali no momento da oportunidade. Mas É. isso é uma coisinha. Uma escola que às vezes já está consolidada há anos, não se pode dar ao luxo de talvez correr esse risco, sabe? Então, Uhum. assim, tudo tem dois termos, É mas uma coisa que eu vejo, assim, que eu acho muito legal, que se faz na minha escola, assim, inclusive uma seguidora minha comentou num vídeo meu, é que, assim, a gente monta sempre os balés de repertório completos, né? Geralmente tem mais de um papel, tem o papel principal e tem mais de um papel. E, claro, a Camila escolhe quem ela acha que tem mais a ver com aquele papel, quem vai dar certo pro tipo de personagem e tudo, mas também ocorrem adaptações. Então, tipo, ano passado que eu dancei Dulcinea, eu não dancei a variação uhum, original de como a gente vê as companhias. Rolaram adaptações para que eu conseguisse ficar confortável uhum, executando. Mas ao mesmo tempo ela me deu a oportunidade de dançar esse papel. Então, isso eu acho legal por ser uma escola. Cara, não é uma sim, companhia de dança, tu não precisa seguir à risca tudo, não sei o quê. Então, assim, adapta porque as tuas alunas conseguem fazer, sabe? De uma maneira legal, de uma maneira que fique bonito, né? Que não fique ali.
mas que a aluna se sinta segura no palco, que ela consiga executar o que está sendo proposto. E assim, se realmente não rola, nem adaptação, aí bota outra pessoa, ou cria outro papel. Eu já vi isso acontecendo também. Tipo, o balé, sei lá, Dom Quixote. Não, a aluna que, sei lá, por algum motivo quer dar um papel de destaque para a menina, mas ela não consegue ser a Kitty, não, já tem outras pessoas para os outros papéis. Aí inventa um papel, sabe? Bota ali espanhola, não sei o quê, entendeu? E faz um solo de criação. Já vi isso acontecer também, eu acho bem legal, principalmente quando é escola, né? Que tu quer Sim. oportunizar para mais alunos terem esse papel assim de destaque. Eu concordo plenamente. Já vi adaptações do tipo assim também. Às vezes é um troar. E aí, em vez de colocar três pessoas, coloca três. Às vezes é um duo. Em vez de Sim. deixar duo, conta um catre, sabe? Tipo, para ir dando oportunidade para mais pessoas. E eu acho que quando a gente tá falando de escola, é importante realmente tentar incluir novas pessoas e tal. Mas, novamente, a gente está falando, nesse momento, numa posição de aluna. Para um Uhum. professor, é uma outra demanda, e depende muito da cabeça do professor, depende muito de muitos fatores. É. Então, assim, favoritismo é uma questão muito complicada, porque às vezes o favoritismo pode ser real e às vezes pode ser uma coisa nossa também. Às vezes a gente se sente diminuído, às vezes a gente, eu diria até que muitas vezes não há nem o favoritismo, mas talvez você precise mais de validação do que você está recebendo, só que às vezes Uhum. não é o que o professor tem para te oferecer. Então, tipo assim, às vezes são questões pessoais, às vezes realmente é o favoritismo, tipo, põe sempre a fulana, sempre a fulana, sempre a fulana. Ou põe a fulana mesmo sabendo que ciclana é melhor, porque, o filho do prefeito. Tipo assim, essas coisas acontecem. Mas é Uhum. importante pensar se realmente a fulana que está sendo evidenciada não vai em mais aulas que você, ela faz mais aula, ela tá sempre lá, ela se esforça, ela alonga, não sei o que lá, não sei o que lá. Às vezes até porque tem mais condição, pode ser, mas, tipo, às É. vezes são como Muitas são. camadas, né? Muitas camadas. Mas uma coisa assim que eu vejo às vezes assim que eu também sinto é que assim, falando de uma situação bem específica, mas tipo, só essa aluna tem capacidade de fazer esse papel. Mas tu não precisa, tipo, promover as outras alunas imediatamente ao primeiro papel. Às vezes tu não sabe das capacidades das tuas alunas porque elas nunca tiveram oportunidade de desenvolver. Então é muito legal tu começar assim, não vai de cara, de cara eu vou lá ser a Gisele, você, sei lá o quê. Primeiro, no Balé de Gisele, primeiro dança o paisã, ver se como é que ela vai se sair, se ela vai gostar de dança solo. Tem muitas questões, né? Aí depois, em outro ano, que tu vê que essa aluna já se desenvolveu, tu viu que ela rola, né? Dá o match ali pra dança solo, não sei o quê. Aí vai crescendo ao longo dos papéis. Tipo, não precisa de cara ser ali o cisne branco, entendeu? Tipo, pode ir evoluindo nesse sentido, sim. E isso é o que acontece até em grandes companhias, né? As bailarinas vão sendo promovidas cada vez subindo um pouquinho de cargo. Tipo assim, a Marianela tá lá sempre como primeira bailarina, beleza, mas aí eles fazem várias sessões e aí no outro dia é a Cane Takada, entendeu? Então, tipo, vai Uhum. alternando isso. E aí no outro dia a Mayara Magri, e aí, tipo, é isso, vai. Só que a companhia tem uma extensão de trabalhos muito maior, né? Tipo assim, é 1 zilhão de sessões da mesma coisa. Então, querendo ou não, dá espaço para abrir para mais pessoas. Agora, na escola, a gente tem que ter paciência, porque é uma escola. Então, tipo, às vezes faz só no final do ano, não faz nem no meio do ano. Então, tipo assim, tenho em mente também que pequenos progressos, pequenas validações, pequenas melhoras também são importantes. Não é só o momento do palco que conta, sabe? É Porque para isso o aí. momento tem muita coisa por trás. É isso aí. E antes da gente continuar, vamos para o nosso intervalo. E daí nós já voltamos com mais reclamações, porque tem mais reclamação de assuntos diferentes, de temas diferentes, de diversos tipos, né? Então a gente já volta. Voltamos para mais reclamações do nosso serviço de atendimento ao bailarino, porque aqui a gente ouve tua reclamação, a gente às vezes concorda, às vezes discorda, às vezes a gente te acolhe, às vezes a gente te manda um tapa na cara, mas é sobre isso, né, Yasmin? O importante é que a gente sempre palpita, independente. É sobre isso, é sobre isso. Bom, essa aqui é só para descontrair agora, né, no nosso retorno, que eu não vou falar o nome dela para não expor assim, mas ela mandou assim, ó. Descobri que fazer aula na hora do almoço é vida. Abstraio do meu chefe chato e ainda chego cedo em casa.
Cara, eu achei muito bom. Sim, nossa. Eu só fiquei me perguntando assim, como funciona, por exemplo, a parte de almoçar mesmo, sabe? Tipo, porque se almoça antes da aula, você vai estar tudo esbaforido na aula, né? Vai fazer um suplete, já o alimento já retorna. É, E não aí dá você certo. almoça depois, tem que fazer um pré-treino que, tipo, vai te dar energia, mas não vai te tirar o apetite do almoço. Então, tipo, Eu acho que tu tem que comer, tipo, sei lá, uma barrinha de cereal pra não desmaiar, né? Porque tá na hora do uhum, almoço. Aí tu faz a aula e depois tu vai comer. É é, o almoção e vai estar com a fome em dobro ali, né? sim, mas deve Ainda ser mais bom. depois do balé. Não, mas eu achei ótimo abstrair do chefe chato. Sim, ai, nossa, É, deve ser bom. não era bem uma reclamação, mas eu achei até uma dica, né? Uma dica boa. Sim, sim, eu acho também. Eu gostei dessa Uhum. entre aspas, reclamação também. Se a sala tiver ar-condicionado, então melhor ainda, né? Porque Ah, se não tem sim. calor na hora do almoço, né? Nossa, daí não tem condição. Sim, Insalubre. insalubre. Teve uma seguidora que mandou uma pergunta pra gente. Eu não vou ler o nome dela. Ela disse: Qual a opinião de vocês sobre professores que ensinam brigando e gritando? Aí, assim, ó, deixa eu explicar uma coisa. Eu odeio grito, mas não tem como dar aula, eu acho, sem pelo menos falar, eu dou aula gritando, gente. Só que não é gritando assim, ridículo. Não, não é isso. É tipo assim, entendeu? Tipo, gente, É, não, não tem porque. como não gritar, porque, né, tem música, tem às vezes barulho da rua, tem ventilador ligado, dependendo da escola. Tipo, não tem como não gritar. Agora, depende do teor desses gritos, né? Exato. Sabe igual, tipo, eu tenho uma gata, né, a Amora. Tipo, eu até fiz um teste esses dias com ela. Se eu falar assim, Amora, você é horrorosa. Com essa voz, ela fica toda assim, ó, toda me olhando. E se eu falar assim, Amora, você é muito linda, ela fica assim, ó. Então, tipo, não é só sobre o tom, mas é também sobre, sobre o teor das Tadinha, tu palavras. chama ela de horrorosa e ela Não, não foi acreditou. bem esse termo que eu usei. Não foi bem esse termo que eu Foi usei. pior. Não. Eu falei, tipo assim, Amora, você fica fazendo feiura. Porque ela pulou a janela. Entendi, tá Mas enfim. certo. Mas assim, não me cancelem, a casa é telada. Mas aí tem uma janela que dá pra garagem e ela pulou de noite lá pra garagem. E eu tive que ir Entendi. lá, destrancar a porta e trazer ela pra dentro. É isso. Mas então, é isso. Tipo assim, eu acho que a gente vai gritando até pra incentivar ali a turma, sabe? E vai falando dos passos e vai cantarolando. Isso eu acho normal. Porque eu não acho normal o professor gritar te colocando pra baixo, te humilhando, te diminuindo. Enfim, isso eu já não acho normal. Que aí entra a parte que ela falou do brigando, né? Eu não acredito na briga, na discussão, na humilhação, na degradação, como uma forma de melhora. Mas isso é uma concepção minha. Eu acho que não funciona. Concordo com tudo que tu falou. Inclusive, teve uma que mandou, assim, mais ou menos nesse tema, que ela falou assim: professores que comparam alunos para menosprezar o esforço alheio. Ela botou assim. E acho que também tem a ver com isso. Tipo assim, cara, daqui a pouco ele compara os alunos, ele não tá nem gritando, mas olha o que ele tá falando. Então, eu acho que não é nem sobre, né, como tu falou assim, o tom da voz, porque às vezes a gente tem que gritar para ser ouvido, né, na Uhum. sala de aula. Mas é sobre o que a pessoa fala, se é problemático ou não. Às vezes o tom que o professor fala, acho que não é nem tom a palavra certa, é a altura da voz, porque também, às vezes a pessoa não fala nada demais, mas ela fala de um jeito meio venenoso, Uhum. né? Então, Sim. assim, tudo isso entra em jogo. E, nossa, comparar alunos eu acho muito complicado. Porque além de tu estar botando as pessoas pra baixo, a pessoa que tá sendo comparada, tipo assim, ai, tipo assim, vou usar o exemplo. Yasmin, tu estica o pé muito melhor que a Luísa. A Yasmin não vai se sentir bem com isso também, sabe? Com essa comparação. Tipo, eu vou me sentir um lixo. A Yasmin vai me sentir, tipo, constrangida, né? Enfim. E gera uma rivalidade entre os alunos, uma competição não saudável. É Uhum. assim. Oh, nossa, Isso. a palavra desse episódio é camadas e camadas, né? Que eu tô Tá. falando toda hora, mas assim, camadas e camadas de problemática, assim, de. Sim. Enfim. É totalmente descabido, ao meu ver, porque a gente, até mesmo no podcast, vive batendo na tecla. Se for para se comparar com alguém, se compare com você do passado. Tipo, e aí chegar o professor e fazer essa comparação direta entre dois alunos, na minha cabeça, não faz sentido. Tipo assim,
sempre que eu falar alguma coisa em sala de aula, eu reflito meio milissegundo que seja, mas tipo assim, isso vai agregar no quê? Sabe? Tipo, isso vai agregar no quê? Você falar assim, ai, é, o pé da Yasmin estica muito mais do que o da Luísa e falar pra todo mundo. Tipo assim, isso vai Uhum. agregar no quê? Porque a Luísa vai se sentir mal e a Yasmin também. Tipo assim, nem tipo assim, ah, a Yasmin vai se sentir muito melhor porque ela é melhor. Não, a Yasmin vai se sentir mal também. Então, tipo, não agrega em nada, não tem como agregar. Então, tipo, simplesmente péssimo. Sinto muito que se você mandou isso, provavelmente aconteceu alguma coisa similar, né? Tipo, não necessariamente com você, mas professor compara em sala de aula. Acho totalmente descabido. É, eu acho que às vezes o professor pode até não fazer isso com uma intenção ruim. Por exemplo, quer, sei lá, mostrar alguma inspiração. Tipo assim, ai, olha como o Atiti da Yasmin é bonito. Só que ao invés de falar assim, fala tipo assim, o Atiti da Yasmin é o mais bonito da sala. Aí todo mundo fica tipo, Aham, sabe? sim. Em vez de falar, gurias, por que que vocês não fazem que nem a Yasmin? Olha o que que a Yasmin faz de certo. Tipo, acho que isso é legal. Tipo, olha o que a Yasmin faz de certo. Aí mostra na Yasmin, tipo, ai, aqui ela tá levantando a pontinha do pé. Vamos todo mundo tentar fazer assim também? Aí eu acho bom, porque tu tá usando um exemplo bom de uma pessoa para inspirar as outras e para mostrar correções. Agora, né, o jeito que tu vai falar isso. Nossa, muda Aham, completamente, tipo, a sim. situação. Ou tu vai fazer os teus alunos se inspirarem e buscarem, né, fazer da maneira correta, ou tu vai fazer eles se sentirem o lixo. Então, o jeito que tu fala muda tudo, assim, né? Muda tudo. Exato. Quando eu faço esse tipo de demonstração com algum aluno em específico, eu gosto até de pedir para o próprio aluno mostrar, tipo assim, eu chego no aluno e falo assim, ah, gente, ó, presta atenção aqui na fulana. Aí eu chego na fulana e falo, olha, faz, sei lá, faz um tandi mais andedã. Aí faz o tandi andedã e agora faz como você estava fazendo, faz o andeor. Pra, tipo assim, mostrar no mesmo corpo o certo e o errado, pra também não pegar e falar assim, ai, mostra aí teu tandi, aí tá lindo. Aí eu falo assim, agora faz você, ciclana a que tá fazendo andedão, sabe? Não, então, tipo assim, Sim, não. pede Tem que pra ter mim. todo cuidado, né? Tem que ter todo cuidado, É, sim. Tem gente que sim. diz que é frescura. Ai, é frescura, as bailarinas de hoje estão muito frescas. Mas, cara, olha as outras gerações de bailarinas traumatizadas que temos aqui. Tipo, é frescura mesmo? Será que é frescura? Ou Então, será que você que é uma idiota? Ai, ai. parecido com isso, teve uma outra bailarina. Gente, não era pra mencionar vários nomes hoje. Ela mandou, acho muito desnecessário a rivalidade extrema que existe entre os bailarinos fora do palco. E aí eu acho que isso acaba enquadrando um pouco com essa questão da comparação, né? Eu acho que aqui ela não tá falando só entre bailarinos da mesma escola, da mesma turma e tal, mas bailarinos no geral. Mas, de qualquer forma, eu acho que quando existe esse tipo de comparação dentro da sala de aula, essa rivalidade se estende para fora da sala de aula também, querendo ou não. E aí acaba virando um comportamento naturalizado quando você está entre outras escolas, e aí acaba incentivando de uma maneira super de camadinhas, né? Como a gente disse anteriormente, uma coisa leva a outra, sabe? Se a pessoa aprendeu a se comparar dentro da sala de aula dessa forma, tipo assim, ai, pra ela ser boa tem que me diminuir, pra eu ser boa tem que diminuir ela, a pessoa pode levar esse comportamento pra vida, assim, e aí pra fora da sala de aula, e pra competições com outras escolas, enfim. Eu acho que eu também acho totalmente desnecessária essa rivalidade extrema, porque eu acredito que tem espaço para todo mundo, cada um tem seu tipo de arte, cada um tem sua vertente, cada um tem seu público-alvo, gente, camadas e camadas. Então, tipo assim, é isso, também não gosto, não aprovo, mas infelizmente ainda é muito naturalizado e vem de toda uma raiz e tal. Então é um caminho longo a percorrer, mas eu sinto que estamos percorrendo. É, é. Tipo, no estúdio que Camadas eu e trabalho, camadas. sim, no estúdio que eu trabalho eu não vejo isso mais. Essas rivalidades que eu via quando eu era mais nova nas escolas que eu fazia aula, eu não vejo, não, entre meus alunos, não vejo entre meus alunos com outras escolas. Eu sei que na sua escola também não tem, então, tipo assim, tá melhorando, sabe? Tá melhorando, só que é devagar, né? É. E eu sinto que depende muito mais do professor do que dos alunos. Porque às vezes os alunos estão lá de boa, não tem nada, e é incentivado pelo professor, que nem ela falou ali, que o professor compara as alunas. Aí vai Uhum, minando a cabeça das alunas. Às vezes chega uma aluna que já é assim, tipo, uhum, meio. Mas daí, se o professor bota lenha na fogueira, uhum, na sala inteira. Se o professor vai lá e, tipo, não é assim que a gente trabalha aqui, e vai uhum. incentivando, né, numa melhora aí de menos comparação, de menos rivalidade, vai melhorando aos poucos também. Então, assim, eu acho que
nesse sentido, tipo, o professor que tem o controle da sala, assim, Uhum, na maior parte do tempo, né? Da forma que ele vai guiar aquela turma, né? Então, sim, aí tá a importância do professor saber lidar com essas situações da melhor forma possível. com certeza. Sim, concordo plenamente. Teve uma reclamação que tem momentos que a dança vira uma obrigação para si mesma e não um lazer. E aí eu correlacionei porque eu acho que esse ambiente hostil que às vezes a gente muitas vezes se encontra contribui muito para esse tipo de caso, sabe? Quando vira uma obrigação e tal. Pode não ser o caso dessa seguidora em específico que mandou a reclamação, mas eu sinto que, de uma forma geral, o resultado de ambientes hostis e super rivalidade que vai sendo alimentada e comparação e não sei o que lá, resulta em bailarinos que muitas vezes ou estão ali por esse puro sentimento de obrigação, tipo, nossa, já investi tanto tempo, já investi tanto dinheiro, já investi tanto da minha vida nisso, que como que eu não vou ser isso agora? Como que eu abandono a dança agora? Como que eu vou ser outra coisa agora? E quando não resulta nisso, resulta em desistência, né? Pessoas que, tipo, realmente saem da dança, largam e tal, ficam traumatizadas, enfim. Eu falo muito quando as pessoas mandam assim, estou pensando em desistir do balé, desisto sim ou não? Ó, gente, eu não vou ser a pessoa que fala, não desista. Não, tem que tentar ver o que está acontecendo. Tipo, desistir. Por quê? Da onde vem isso? É porque o ambiente está horrível? É porque você está horrível com você mesma? É porque tem uma coisa externa te atrapalhando? É porque você não está sentindo que está evoluindo? É porque seu professor está tendo babaca? É porque você está odiando seu corpo? É porque você não tem mais emocional, carga mental para isso? Porque está estudando demais, trabalhando demais, sabe? Tem Uhum. muito. Então, tipo assim, eu já passei por esse momento de, tipo, virou uma obrigação, porque eu tinha muito isso comigo de, tipo assim, se eu não for isso, o que é que eu vou ser? É a Uhum. única que eu sei. Tipo assim, é só o que eu sei. E aí foi todo um processo para entender que a Yasmin tem muito mais camadas do que só ser bailarina, sabe? Mas aí foi um processo de autoconhecimento extenso e tudo mais. E aí o prazer foi voltando aos poucos, sabe? Eu acho que vai muito do peso que a gente coloca nas coisas. Se a gente, assim, eu acho que quem é bailarino, por mais que a gente seja bem obcecado pela dança, a gente não pode só ter a dança na nossa vida. Teve uma época que eu dançava balé todos os dias, ensaiava todos os dias e tudo, e ainda fazia faculdade de dança. Então, tipo, não que isso seja um problema, tá? Mas assim, Uhum, naquele momento da minha vida, a minha vida era a dança. Se alguma coisa dava errado no meu mundinho da dança, a minha vida inteira dava errado na minha cabeça. Entendeu? Então, uhum, assim, fiz uma aula ruim hoje, fiz um ensaio ruim hoje. Acabou o meu dia, acabou que na época eu fazia o balé de manhã. Então, assim, fui mal no ensaio, acabou meu dia. Eu vou passar o dia inteiro mal, vou passar a semana inteira mal. Porque uhum, aquilo era a única coisa que tava na minha vida naquele momento. Ai, fazia alguma coisa, não dava certo. Tipo, não podia ir numa competição que eu queria ir. Acabou, entendeu? Acabou pra mim. Eu ficava destruída. Então, assim, uhum, tudo que acabou virando isso porque eu coloquei muito peso nisso pra mim, sabe? E no momento que eu tirei esse peso, tipo assim, tá, também vou fazer outras coisas, também vou, sei lá, criei meu canal no YouTube, até, sei lá, sabe? Fui fazer outras coisas da minha vida, acabou que daí se dava alguma coisa errada na aula de dança, não acabava com a minha vida, porque eu ainda tinha outras coisas, sei lá, tinha amigos, tinha família, sabe? E foi ficando mais leve levar a dança, assim, até agora que eu acho que pra mim é super leve. E eu acho que uhum, também às vezes as pessoas confundem a questão do compromisso, né, da uhum, disciplina com uma obrigação assim, sem limite, sabe? Então, tem que ver como é que tu tá lidando com isso. Tipo, nessa época, se eu faltava algum ensaio, eu morria, assim, por dentro, assim, sabe? Dependente do que tivesse acontecendo na minha vida. Agora, por exemplo, semana passada eu faltei o balé a semana inteira, porque a minha mãe tava hospitalizada, né, e tal, tá hospitalizada. E espero que quando esse episódio for ao ar eu já não esteja mais. Mas se fosse a Luísa do passado, eu não ia levar isso na boa, sabe? Eu ia ficar, tipo, juro pra vocês, parece uma coisa horrível de se falar, mas eu ia ficar, será que eu visito minha mãe no hospital? Será que eu vou no ensaio, sabe? Uma coisa assim que tu leva ao extremo, sabe? E na semana passada, quando tudo aconteceu, eu não pensei duas vezes, eu só avisei minha professora, tipo, vou voltar hoje, por isso, teve dias que eu nem avisei, porque, enfim, não consegui, mas ela sempre foi super compreensiva, era uma coisa que eu colocava na minha cabeça também, sabe? Tipo, não posso faltar, não posso faltar, não posso faltar.
E daí é isso, tipo assim, claro, eu não vou faltar por qualquer coisinha. Eu tenho o meu compromisso com a dança, mas quando acontecem coisas que a gente não tem como evitar, que a gente tem que priorizar outra coisa, eu não vou me sentir culpada de ter que priorizar outra coisa naquele momento, sabe? Era uma coisa que acontecia muito. E daí eu acho que é equilibrar entre tu ter compromisso, tu ter disciplina, mas também não ser uma obrigação que vai empatar o resto da tua vida por causa daquilo, né? Sim. E isso vai ter essa noção de que não dá para controlar as coisas e que você às vezes vai precisar abrir mão de uma coisa em outra é muito importante, porque eu sempre fui essa pessoa, de, tipo assim, eu não falto, eu não posso faltar, nada pode acontecer, nada pode mudar meus planos, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí esse ano eu simplesmente quebrei o pé, e aí eu falei, não, aí agora eu vou ser a melhor professora de todos os tempos, a minha turma vai, nossa, vai brilhar, vou dar aula mesmo, vai quebrar, não sei o que lá, blá, 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 blá. Chegou o ensaio geral, eu não fui no ensaio geral porque eu estava com febre. Se fosse ano passado, eu teria ido com febre. E aí, tipo assim, não faz sentido, sabe? Eu estou com febre, estou doente, tipo, não, o que eu vou fazer no ensaio geral? Tipo, não ia adiantar nada. Então, de qualquer forma, foi preciso abrir mão um pouco desse senso de eu tenho que. Eu tenho, eu assumi o compromisso. Mas até que ponto? Tipo assim, até onde é saudável isso? E isso, tipo, ter esse senso de obrigação separado desse compromisso é importante para tudo na sua vida. Porque É. senão cobrar sobre tudo para sempre e não dá. E aí é aí que acontece esses processos de burnout e tudo mais. Claro, muitas camadas para chegar nesse ponto. Mas a gente tem que saber separar essa obrigação desse compromisso. E aí, um conselho que eu dou para se você está se sentindo dessa forma, que parece que virou uma obrigação e não um lazer, tentar entender por quê e tentar resgatar esse lazer fora da dança primeiro. E tentar entender, poxa, eu me senti feliz fazendo tal coisa aleatória por conta disso, disso, disso. Entender como são os seus mecanismos para se sentir bem. Na dança eu consigo fazer isso? Na dança eu vou conseguir resgatar isso de volta? Por que eu tô sentindo esse senso de obrigação? É porque eu tenho que ir, não posso faltar e tal, tal, tal? Ou é porque eu simplesmente não gosto mais? Porque, gente, acontece também, a gente muda. E aí É, pode, tipo, tá, pode ser que já fez muito parte da sua vida, tipo, 100% e agora pode ser que faça parte da sua vida 50%. E não uhum. tem E tá tudo problema. bem, é. E também tem muita coisa de se tu leva como hobby, se tu leva como profissão, que peso isso tem na tua vida? Se tu leva a dança como profissão, ela não pode ser o teu hobby também. Tu precisa ter outro hobby, tu precisa ter outra coisa pra fazer. Ah, sei lá, danço balé como profissional, tipo assim, a nível profissional, ou faço aula todo dia, pra mim é uma coisa muito importante. Tu precisa, sei lá, ler um livro também no teu tempo livre. Tu precisa jogar um videogame, sei lá, qualquer coisa, a gente vê um filme, tu precisa ter uma outra forma de desopilar, porque se a dança já virou essa obrigação, essa profissão, enfim, não vai ser na dança que tu também vai encontrar só o teu hobby. Não que tu não vá ter prazer dançando, mas é que não vai ser mais desse o teu momento de desopilar. Tu vai estar com uma preocupação. Assim como tu tem preocupação com o teu trabalho. Tipo, por mais que eu não seja bailarina profissional, eu danço para ser feliz e tudo, tem essa questão, mas também envolve muito o meu trabalho. Tipo, se eu não dançar, meio que influencia tudo, sabe? Então, além disso, eu ainda tenho outros hobbies, tenho outras formas de relaxar, tenho outras formas de curtir a vida, enfim. Então, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo esse ano, antes de eu quebrar o pé até. Eu tava muito sobrecarregada com a dança em específico, porque, tipo assim, fazia aula, sei lá, 6 aulas por semana, e aí dava 6 aulas por semana, e aí produzia conteúdo sobre dança, e tudo sobre dança. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que não esteja relacionada à dança. Aí eu cheguei pra minha psicóloga e falei, gente, eu tive uma ideia genial. Eu vou comprar um patins e vou voltar a patinar. Ela falou, não. Yasmin, você vai pegar e você vai ler um livro, você vai ficar sentada e você vai fazer uma coisa sentada. Você não vai andar de patins. Eu falei, poxa, mas assim, ela não falou desse jeito, não, foi me Sim, guiando a sim, sim. pensar, tipo assim, nossa, outra coisa física que eu ainda vou pegar e vou querer ficar fazendo arabesque no patins, tipo assim, eu vou Sim. relaxar de novo. Então, tipo, ela falou, não, tem que ser uma coisa que você não vai produzir conteúdo em cima, uma coisa que você vai ficar sentada, pensandinho, usando sua cabeça pra você. E aí eu, tipo, tá bom. E aí É. logo eu quebrei o pé, e aí eu tive que ler muito e assistir várias séries e fazer várias coisas. E aí agora É, é a minha rotina, assistir pelo menos um episódio de alguma coisa todo dia, porque senão eu trabalho o dia inteiro. Porque é aí virou, isso. foi isso, tudo virou trabalho, produção de conteúdo, dançar e dar aula, tudo um trabalho só.
É. Porque tá relacionado. Eu amo que às vezes as psicólogas falam umas coisas muito óbvias, né? Tipo, a minha última sessão de terapia, ela ficou me falando a importância sobre a importância de comer. Porque eu não tava comendo, entendeu? E eu, tipo, ouvindo assim, nossa, é verdade, né? Tem que comer, né? Não, gente, não de subalimentar tudo, é só de questões da vida mesmo. Eu tava comendo, sei lá, Fruit Loops o dia inteiro. Dela falando, Luísa, tu tem que comer arroz e feijão. Deu, ai, é verdade. Nossa, esclareceu tanta coisa. A minha psicóloga teve que me falar sobre dormir essa semana. Então, tipo, Ai, gente, que possibilidade, sei que é um privilégio, mas façam terapia. é. Enfim, eu não sei se é a última, mas eu acho que é uma das últimas que a gente tem, que é, ela é minha colega do balé, a Lelê Balé, ela mandou, e essa tem muito a ver contigo. Minha reclamação é que se lesionar é um saco. Acho desnecessário, porém acontece. E tem a ver contigo porque ela quebrou exatamente o mesmo, a mesma coisa que tu. Não acredito. Aham. E foi Ai, é. agora, foi recente. Ai, fala pra ela me chamar pra gente trocar figurinha, porque eu tô numa. Já tô mais evoluída, aí vai dar um pouco de gás pra ela. Tô aqui. Sim, é. Guria foi muito louco, porque foi assim, ó, olha isso. Ela não tá mais dançando com a gente, mas ela vai direto na escola, ela faz algumas aulas, mas ela não tava dançando mais em apresentação. Porque, na verdade, ela tá morando em Nova York, mas agora ela tá passando um tempo no Brasil. É chique, né? Chique, pessoal chique. Aí, uma menina, a Sylvie, lá no balé, também sofreu um acidente e também quebrou o quinto metatarso. Isso lá em julho, logo antes da gente ir pra Joinville. Ela não ia pra Joinville, né? Mas enfim, quebrou o quinto metatarso. Aí, voltando das férias, ela falou: Bah, vou levar muito tempo pra me recuperar, não vou poder me apresentar. Aí a Camila falou com a Letícia, porque ela ainda vai estar no Brasil na nossa apresentação agora em setembro. E daí ela falou: Lê, tu não quer? Pra gente não ter que mudar todas as coreografias, né? Entra no lugar da Sylvie. Aí a Letícia topou no primeiro ensaio. O primeiro ensaio, ela caiu e quebrou o quinto metatarso. Não. Cancela esse papel, não põe mais ninguém no. Não, ninguém. A gente já mudou tudo agora, né? Quer saber? Até porque não teria mais ninguém pra colocar. Mas assim, tipo, aquele lugar tá amaldiçoado, sabe? Tudo bem, a Silvia, ela não caiu no ensaio, né? Mas mesmo assim, Bizarro. Não, bizarro. foi bizarro, é. É super um saco mesmo, gente. E, tipo assim, a gente fala muito, você, eu aqui no podcast, né? Sobre prevenção de lesão e tal. E, gente, tem coisas que não dá pra prevenir. Tipo, é isso. Tipo, ai, cair de um degrau. Tipo, como você previne? Cair de um degrau, sabe? Não, não Não tem. de um degrau, é literalmente um acidente. Então, tipo, É. é isso, sabe? É, É, o que acontece dessa prevenção que a gente fala é que, assim, não é que é 100% certo que tu não vai se lesionar, mas a tua recuperação vai ser muito melhor se tu estiver preparada para isso, né? Então, todas as pessoas que eu conheço contando contigo, 4 pessoas que já quebraram o quinto metatarso. que vida, Tipo, gente. eu também, 5, mas é que a minha não teve nada a ver com a dança, foi um cavalo pisou no meu pé, também foi um acidente, mas assim, as minhas 3 colegas que já quebraram, né? A Letícia Silvi e a das Neves, mas a das Neves já faz um tempo. Foram também acidentes, assim, caindo. Tá, foi no balé? Foi, mas não foi assim, subi na ponta e quebrei o quinto metro. Não, foi tipo, escorreguei e caí. Coincidentemente, estava No bar, na sala do balé. Mas sei lá, a das Neves também foi tipo, pisou de mau jeito, caiu, quebrou. A Silvi também, tipo, foi descer de um salto e escorregou, sabe? Quando o pé vai, caiu, quebrou. A Letícia eu nem vi ela caindo, porque ela tava atrás de mim. Quando eu olhei, ela tava no chão. Foi tipo, meu Deus, gente. E a mesma coisa. Então, assim, são acidentes, tipo, e a Letícia, eu sei, ela super faz fortalecimento, academia, não sei o quê. Então, eu tenho certeza que a recuperação dela agora vai ser mais de boa, porque ela já tem esse preparo físico. Daí, quando ela voltar a dançar, o corpo dela também já vai estar preparado, sabe? Mas que saco ter que ficar parado, né? Ainda mais a gente que, tipo, depende tanto da dança, assim, de, né, dançar e ser feliz, eu não sei o quê. É complicado. é muito triste, gente. Realmente é muito complicado. Meu processo de lesão tá sendo ainda, né? Eu ainda tô em recuperação. Eu voltei a fazer aula, mas tô fazendo uma aula por semana, vou fazer 6. E aí eu pus na minha cabeça, tipo assim, eu vou dançar uma coisa em dezembro. Eu vou dançar uma coisa, eu não vou pirar pra voltar pra tudo, pra em dezembro dançar 6, 7 coisas. Não, ano que vem, a hora que eu estiver 100% tranquila, sem medo de nada, aí eu vou voltando devagar, não tem problema. Mas pra eu chegar nesse ponto foi todo um processo, porque nos 2 primeiros meses eu tava assim, não, eu vou levar 3 meses. Então eu Eu tava lembro.
boa, porque eu tava assim, não, vai ser super rápido, vai ser tranquilo. Eu tô otimista, vai dar tudo certo. Eu vou me virar, vai dar tudo certo. Eu vou vender as camisetas nesse meio tempo, sei que ela vai dar tudo certo. Então, nos 2 primeiros meses eu fui super bem. Aí eu voltei no médico e o raio-x não tinha evoluído nada. Aí ele mencionou a palavra cirurgia. Aí eu passei um mês numa bad profunda, tipo assim, chorava todo dia, meu Deus, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Ai, agora vou aposentar e Yasmin bailarina, vai ser só professora de coreógrafa. Tô numa bad. Não vou pra Joinville mais, não faz sentido, não sei o que lá. Fiquei numa bad, assim, profunda. Aí eu fui pra Joinville. Aí eu voltei de Joinville de boaça, renovada. Falei, não, vai dar tudo certo. E aí, lá em Joinville, eu andei muito, né? O médico falou, ficar parada não tá funcionando. Vai andar. De bote, mas vai andar. Vamos ver, ficar parada não funcionou, então vai andar. A gente vê o que vai acontecer. Qualquer coisa a gente vai ter que operar mesmo, vamos ver. E aí, que bom que eu fui, porque o fato de eu ter andado estimulou e aí meu osso calcificou. Então, é tipo assim, não juntou 100%, mas diminuiu o afastamento ósseo, formou o calo ósseo, começou a grudar. Então, tipo, aí depois que eu voltei de Joinville, aí eu tava mais renovada de novo, sabe? Aí agora eu tô Vamos voltando ver, de né? fisioterapia. Mas teve esse um mês que foi horroroso, assim, que eu tava, tipo, no fundo do poço mesmo, assim. Aí eu ia ensaiar minha turma, aí eles faziam bonito, eu chorava. Aí eu ia, sei lá, assistir algum vídeo, tinha um balé bonito, eu chorava. Aí eu via vídeo meu antigo dançando, eu chorava. Aí eu ia assistir série, o cachorro morria, eu chorava. Então, tipo assim, foi esse um mês de bad, mas aí passou, sabe? Isso, É. então, Mas tu vê, agora não quero dizer que tu quebrar teu pé foi bom, mas olha o quanto tu evoluiu nessa parte. Porque se antes tu tava, né, essa coisa de a obrigação de dançar, fissurada na dança, só dançava, não sei o quê. Agora tu tem outras coisas, né? Tipo, outros hobbies. Tu foi meio que assim, tu foi obrigada a buscar outros meios, né, de se entreter, enfim, né? E não que o ideal seja ter que passar por isso para melhorar, mas assim, no fim, sempre tem coisas boas que a gente consegue tirar das situações, né? Então, mesmo que seja horrível o processo e a gente ficar triste, e tudo, a gente consegue, né, tirar coisas boas disso também. com certeza. Mudei muito nesses últimos 4 meses. Hoje faz 4 meses e 2 dias que eu me lesionei. E agora eu tô, tipo assim, fazendo uma aulinha de dieta por semana. Tô fazendo fisioterapia 3 vezes por semana. Exercício de propriocepção todo dia. Tipo assim, demorou mais do que eu esperado pra eu estar nesse ponto. Vai demorar bastante tempo pra eu voltar ao que eu era antes. Mas agora eu tô tranquila, porque nesse meio tempo eu fui obrigada a descobrir que existe mais de mim do que só a Yasmin bailarina, né? Então Ah, aí, que linda! Tão linda. mas enfim, é isso. Mas se lesionar é horrível, mas passa. Isso também passa. Tudo passa, até a uva passa. Ah, não, cancelaram. Eu não podia deixar passar essa piada ruim. E aí agora você usou passar de novo. Uhum. Parabéns. Bora para o nosso quadro do dia, que é humor e repertórios. Tava com saudade, confesso. Eu gosto desse quadro. Eu posso falar o meu primeiro, porque eu tô com altas Fala, do seu, e o meu é a coisa mais clichê do planeta. fala, vai. Bom, no quadro Humor em Repertório de hoje, eu estou tal qual como Dom Quixote. Por quê? Mais, Doida da espe- cabeça, doida da cabeça. mais especificamente no segundo ato, que ele começa a imaginar e tal, pessoas dançando. Eu estou o quê? Em processo coreográfico, tô montando a coreografia dos meus alunos. Então, o tempo todo que eu estou parada, se você me vê assim, eu não estou assim, eu estou montando coreografias na minha cabeça. Então, eu estou, assim, como Don Quixote, imaginando uma renca de pessoas dançando e fazendo loucuras. E no final das contas, tá só o quê? Louco. Assim como eu. Já tô louca de tanto montar coreografia, aí chega a hora de dormir e fico sonhando com coreografia. É isso. Não tô como Don Quixote porque eu vou dormir e sonho com pessoas dançando, tô imaginando pessoas dançando o tempo todo. Eu amei, nossa, não achei ruim, não. Ai, Achei obrigada. maravilhoso, achei criativa. Obrigada. Bom, o meu, eu estou, assim, tal qual um objeto cênico. Não importa de qual balé. Posso ser arco de Diana em action, posso ser a faca que a Nikia tenta matar a Ganzati, posso ser a pedra do túmulo de Gisele, enfim, o que vocês quiserem. Gente, estou um objeto inanimado. É isso. Entendi.
Acho justo, acho justo. Você tá sendo um arco de Lejardin, pelo menos você enfeita o ambiente. Isso assim, eu tô aqui existindo. É isso que eu acho que eu posso dizer. Existindo, sobrevivendo, mas tamo aí. É isso. Muito bem. Estou orgulhosa de você por estar sobrevivendo, porque eu tô meio vai dar É, tudo certo. agora eu tô comendo arroz e feijão, eu tô mais comendo só Fruit Loops, até porque o Fruit Loops acabou, então eu não vou comprar de novo pra não voltar a este hábito, né? Enfim, é isso. Muito bem, eu amei. Gente, muito obrigada a quem participou do episódio de hoje. Não consegui ler todas as reclamações, pois são muitas, mas fiquem de olho lá no Instagram Banana Real Podcast, porque a gente vai fazer mais episódios com participações. O Sabe, a gente é um quadro que a gente. Um quadro não, né? É uma categoria de episódio que a gente traz com uma certa recorrência, até para abrir esse espaço de troca com vocês também. Então fiquem de olho para vocês estarem sempre por dentro. Não esquece de curtir aqui o episódio, deixar nos comentários sua reclamação, ou se você se sentiu contemplado por alguma reclamação que alguém mandou. E a gente vê vocês no próximo episódio. Yay! Até semana que vem. Beijo!